Boa tarde, pessoal. Meu nome é Bruno, eu sou professor de contabilidade. Eu estou aqui numa missão de ajudar os concurseiros a fazer questões da FGV no tocante à contabilidade, aí que vai ser a banca da Cefaz de Espírito Santo, né, um concurso estadual aí tão esperado nesse ano. E aí todo mundo sabe que essa banca ela é um pouquinho complexa, apesar de ela não fazer muito tempo que a gente não vê uma prova dela. Tem muita as questões no passado eram bem controversas, então eu peguei aqui algumas questões de análise de balanço. Eu vou fazer aí 3 questões nesse vídeo e eu vou fazer cada vídeo eu vou fazendo 3, 4 questões sempre do mesmo assunto para ajudar vocês aí a pegar os entendimentos ímpares da banca, a pegar a manha da banca, né? Então vamos lá. Então aqui a primeira questão que eu peguei é do concurso do auditor do Ministério Público de 2018. Sobre os objetivos da análise vertical do balanço patrimonial de uma entidade, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Então, assim, a análise vertical a gente conhece que é uma análise de estrutura, é aquela análise de composição, né? Representatividade. Todos esses nomes remetem à análise horizontal. Então, você pode sempre correlacionar esses nomes à análise vertical. Só que aqui também temos muito cuidado que ele falou do balanço patrimonial. Então vamos com isso em mente, vamos olhar aqui. Detectar a composição, aqui, a composição percentual das receitas e despesas, evidenciando aquelas que mais influenciaram na formação do resultado. Bom, se trata sim de uma análise vertical, porque aqui é composição percentual, ou seja, dentro da DRE, a gente tem lá, por exemplo, receita bruta, CMV, receita líquida de vendas. Aí você tem os valores dentro de determinado grupo, pode ser qualquer grupo, pode ser dentro do lucro líquido, quanto que representa na receita bruta, isso aí depende da análise. Mas vamos supor que aqui, eu quero saber quanto que é do CMV representa na receita bruta, né? Então, você pegaria, por exemplo, o CMV é 50, a receita bruta é 100. Você acharia que o CMV é 50% da receita bruta. Então, é sempre uma parte dentro de um todo. Quanto é a composição, quanto que é a representação dele dentro de um todo. E só que aqui, o problema é que a gente está falando da DRE. Né? A gente não está falando do balanço patrimonial. Então, você vê a casca de banana que a FGV sempre deixa. E você vê que é logo na A, né? Sempre na primeira, para pegar o concurseiro que está naquele veneno, né, de fazer a questão muito rápido, acaba marcando certo e acaba errando. Então, você que é concurseiro esperto, você não vai fazer isso. Errado. Aqui, vamos para B. Verificar o comportamento de cada aplicação e origem. Aplicação e origem dos recursos. Na verdade, aplicação e origem a gente não vê o comportamento, né, numa análise horizontal nem uma vertical. No balanço patrimonial você consegue ver todas as aplicações e recursos, né? São os ativos, as despesas, né? Quando a gente fala de aplicação de recurso. E quando a gente vê origem, a gente vê os passivos, né? Ou patrimônio líquido e receitas. Que é sempre, onde eu estou aplicando dinheiro, onde eu estou gastando dinheiro, investindo, são essas palavras-chave que a gente tem que fixar. E de onde vem o dinheiro? Vem dos capital de terceiro, que é o passivo, vem do capital próprio, que é o patrimônio líquido, vem das receitas, de onde vem esse dinheiro? Basicamente, essa aplicação você não faz numa análise vertical. Então, errada. Mostrar a evolução. Você já viu evolução, você marca errado. Por quê? Evolução, você pode pegar também tendência. Todos esses nomes são relativos à análise horizontal, não na análise vertical. Então, não é a C. A D, visualizar de modo objetivo e direto representatividade de cada componente que compõe o patrimônio da entidade. Patrimônio da entidade, a gente está falando do PL aqui. Então, a gente está falando da análise vertical e do PL. Então, bate com os dois requisitos que a gente tem no enunciado. Então, essa é a alternativa correta. Os bons concurseiros sempre ficaram entre a A e a D, né? Aí acaba tendo que chutar. Aí, medir a posição financeira da entidade. A posição financeira não é feita pela análise vertical. O balanço patrimonial, ele reflete a posição da entidade, posição financeira. Que eu sempre equiparo como se fosse o tamanho de um castelo. Você coloca um balanço patrimonial, você vê os números deles muito vultuosos, você sabe que é uma coisa muito grande, uma empresa muito grande, um porte muito grande.
Quando você vê lá dentro do balanço os valores muito pequenos, você vê que é uma empresa que não é tão grande, não é de tão grande porte. Então a posição é mais ou menos isso, ó, qual a empresa maior, qual o tamanho da empresa, né? Agora a DRE, você vê o desempenho. A gente pode até falar que a DFC também representa o desempenho, porque aqui você está oferindo o quanto que essa empresa grande gera em retorno, lucro, em resultado, né? Então, esses balanços patrimoniais, tudo isso que a posição da empresa, que são os estáticos, é sempre a posição financeira. E esses que vê o resultado, que é DFC, DRE, DRA, eles sempre representam o desempenho. E isso é um conceito que às vezes você pode dar uma confundida. Por exemplo, a posição financeira, sabe que isso é balanço patrimonial, não tem nada a ver com uma análise vertical nem análise horizontal. Beleza? Então vamos lá para a próxima. Aqui, ó, contador, também do Ministério Público de Alagoas, 2018. Um consultor analisou as demonstrações contábeis de diferentes sociedades empresárias, de modo a redigir um parecer sobre a situação contábil. Na análise, o consultor não efetuou ajustes relacionados ao impacto da inflação. Inflação. A inflação é sempre um período comparado com outro. Né? Aí qual foi a inflação entre 2019 e 2020? Ah, foi tanto, 5%. Então você sempre está comparando períodos, tempo, né? Tendência. Já fica muito... Essas palavras-chave vocês têm que ficar se questionando. Aqui, ó, a falta de ajuste provocou erros principalmente em relação à análise horizontal. Porque a análise horizontal, ela fala do comportamento entre períodos, né? Então, por exemplo, se você tem lá em 2019, você tem um valor de 100 lá na receita bruta, e em 2020 você teve 105, aí você fala assim, nossa, a gente teve aí, ó, um aumento de 5% na receita, parabéns, só que assim, como ele não considerou a inflação, você tem um resultado nominal, que a gente chama, né? Beleza, 5%, mas na prática o dinheiro foi o mesmo, porque só pelo aumento dos preços, o reajuste dos custos e das receitas, acabou tendo um resultado maior na receita bruta. Então, operacionalmente, você não teve diferença. Porque se a inflação for 5%, realmente você equiparou, é como se 105 fosse igual a 100. Só que ao longo do período. Então, por isso que a análise horizontal ela deve considerar a inflação, né, do período. A análise vertical não vai medir isso. Índices de liquidez não vão medir isso. Que endividamento, lucratividade, basicamente a inflação vai considerar períodos, que é a análise horizontal. Então, é muito bom pegar esses nomes, essas palavras-chave de cada índice. Vamos lá, mais uma, rapidinho. Técnico superior, Salvador, essa aqui foi muito complicada. Ó, vamos ler, a gente vai direto na pergunta. Ó. Ele pede para ensinar lá a opção que indica representação do resultado operacional. A representação do resultado operacional dentro do todo. Então, assim, quanto que... É uma análise vertical aqui que a gente está falando, né? Uma análise vertical. Quanto que o resultado operacional representa dentro do todo? Então, vamos lá. A gente sabe a DRE, vou até pegar um slide a parte aqui, ó. Se a gente for pegar a DRE, a gente tem aqui a receita de vendas que deu 200 mil. Receita com venda de ativo imobilizado, ele fica lá embaixo, né, na DRE. Então, ele não é um resultado operacional, é um resultado extra-operacional. Se você contar a venda de ativo ou de imobilizado, de máquinas, você está maquiando o verdadeiro resultado da empresa, que é o quanto que ela produz, presta serviço, vende. Então, você coloca lá uma operação diferente, você pode dar uma maquiada. Tipo, em períodos que tem a venda do imobilizado, a empresa tem um baita lucro. Só que quando ela não tem uma venda do imobilizado, ela opera em prejuízo. Então você realmente tira toda a análise horizontal do esquema. Então, e vertical aqui no caso. Então a gente não coloca. Então, receita com a venda do ativo imobilizado não coloca. Despesas administrativas, a gente coloca aqui menos 30. Aqui, despesas comerciais também, são tudo parte da operação. Baixa de ativo imobilizado, a mesma coisa da receita. Custos das mercadorias vendidas, famoso CMV. Provisão para imposto de renda. Provisão para imposto de renda também está lá embaixo. Ela vai incidir seja qual for a operação da empresa. Então não é. Aqui a gente tem 170, 120, 60. Se a gente tem 60 dentro de 200, a gente tem 30%. Certo? A gente ia chegar aqui e marcar A.
Só que a gente ia errar feio, erro rude, erro completamente a par do entendimento da FGV. Na FGV, eles entenderam nessa questão que se trata de colocar a receita do imobilizado e o baixa do ativo imobilizado na operação, porque é um entendimento que, apesar de eu não concordar muito, tem um respaldo, um certo respaldo legal. Se a gente for pegar aqui a Lei 6404, ele fala que a demonstração do resultado abrangerá receita bruta, receita líquida, aí aqui ele fala, ó, as despesas com vendas, despesas financeiras, deduzidas de receitas, despesas gerais e outras despesas operacionais, beleza? Aí aqui ele fala o lucro ou prejuízo operacional, né? Que é esse cara, resultado operacional, é isso que ele estava querendo dizer, e aqui ele coloca essas outras receitas e outras despesas depois do resultado. Então a gente tem a entender que tudo que é para cima do resultado operacional é o que ele estava falando, né? A composição dentro do resultado operacional, e que essas outras receitas e outras despesas vêm numa dedução ou um acréscimo depois, para chegar no resultado antes do imposto de renda, que é o famoso LAIR, né? Então, a gente pegou esse resultado, que deu o cálculo de 30%. Só que a banca, ela entende que pelo CPC 26 existe aqui, ó, se você for ver, ó, ele fala aqui, ó, além dos itens requeridos em outros pronunciamentos, a DRE deve no mínimo incluir as seguintes rúbricas. Aí ele fala que assim, ó, em atendimento à legislação societária, na data desse pronunciamento, a demonstração deve incluir, ou seja, aqui é no mínimo, mas deve incluir isso aqui também. Aí ele fala custos, produtos, mercadoria, serviço, que é o CMV. Ele fala do lucro bruto. Aí ele fala despesas gerais, administrativas e outras despesas e receitas operacionais. Ó. É igualzinho que está na lei. Só que aqui ele já vai para resultado antes das receitas e despesas financeiras e resultado antes do tributo sobre o lucro. E depois o resultado líquido do período. Não tem essa divisão igualzinha tem na Lei 6404, que esses outras receitas e outras despesas. Ele meio que encara, se você for ver aqui nessa tabelinha que eu coloquei do lado, ó, tá vendo o lucro antes das despesas e receitas financeiras, as receitas e despesas financeiras, lucro antes dos tributos. Então, tudo isso aqui para cima, seria operação. Tudo seria operação, né? Então, é um entendimento que eu não concordo muito, porque é o que a gente fala, a gente não pode deixar dentro da operação essas receitas e despesas de imóveis, coisas que não são da operação. Inclusive, os próprios CPC 26 ele coloca aqui operações descontinuadas, né? Operação descontinuadas. Então, essas receitas de imóveis, essas receitas de coisas que não são da operação, iriam em operação descontinuadas, porque se você está descontinuando uma operação de linha de produção, todos esses ativos vão estar nessa linha. Esse é o entendimento que a gente tem. Contudo, o CPC 26 até mesmo ele fala que se você for repor o ativo depois, você vende para comprar depois, você não considera como operação descontinuada. Por exemplo, ó, vou trocar minha linha de produção por outra, ou então vou repor uma máquina velha para uma máquina nova. Essa venda de ativo, mesmo se for uma receita, é da operação. O próprio CPC 26 diz isso. Então é bem confuso. Agora, quando você tiver uma operação que realmente não vai mais acontecer, ó, eu vendi essa operação, ela não vai mais acontecer, todas essas receitas das vendas de ativo dessa operação vão ser colocadas aí, inclusive, por exemplo, se eu fechei a operação em junho de 2020, as receitas que essa operação teve até junho de 2020 são colocadas também em operações continuadas. Elas vão lá para baixo, elas vão ser divididas, né? Então, existe aí um probleminha de interpretação da banca, que eu acho que se eles tivessem colocado aqui resultado operacional segundo o CPC 26, ou se eles tivessem colocado aqui que se trata de operação descontinuada ou não, né? Se fosse descontinuado ou não, essas duas aqui, né? Se ele fosse um pouquinho mais claro, você conseguiria pegar, se você se fala da Lei 6404 ou se fala do CPC 26. Só que aqui ele deixou a dupla interpretação. Então o que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de todas essas interpretações ímpares da FGV, escreve numa folha. Esse item eu acho que é controverso, e se controverso, e anota.
Quando você encarar com uma questão dessa, você vai lembrar dessa folha, dessa lista de coisas meio ímpares, e você vai fazer as duas resoluções. Você vai fazer, ó, eu achei que tenho 30% e vamos ver se eu tirando imobilizado sai. Aí se você for colocar aqui, a gente pode até fazer no próprio, aqui mesmo, ó, 80 mil, somando aqui, e tirando os 30, a gente vai ficar com mais 50, fica 110. 110 sobre 200 dá 55. Ai, errei. Então, se a gente for ver aqui, o 55 também tem alternativa. Se nesse caso você fez as duas resoluções, você vê que tem os dois resultados, você tem uma tendência a marcar isso aqui. É certeza que você vai acertar? Não. Mas a probabilidade de você acertar é maior do que se você chutar no padrão, porque claramente ela tem um entendimento mais por esse viés. Mas também ela pode vir fazer uma questão com um entendimento padrão e cobrar e você fazer dos dois jeitos e errar. Mas eu acho mais provável que, se fosse cobrado de novo, eles peguem um entendimento unívoco, né? Dificilmente a banca vai mudar de opinião tão rápido assim, apesar de ser uma questão de 2017. Então, essas foram as minhas contribuições aqui em questão análise de horizontal e vertical. Aí no próximo vídeo eu vou trazer análise dos índices de liquidez, de rentabilidade, os índices de endividamento, e a gente vai resolvendo algumas questõezinhas controversas aí por vídeo. Aí dá o seu feedback para mim, manda uma mensagem, o que você achou do vídeo, quais são suas críticas, quais são os elogios, para eu cada vez estar evoluindo aí, fazendo um trabalho melhor para vocês. Beleza? Valeu, galera!